E está começando mais uma edição Europa na Veia, aquele programa que traz todas as informações das principais ligas europeias. Eu sou Alexandre Vieira e juntamente com uma excelente equipe de repórteres traremos todas as informações das principais ligas. Campeonato português, italiano, francês, alemão, inglês, espanhol, é aqui mesmo, é no Europa na Veia. Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos para dois boletins. Primeiro, eu quero as informações do campeonato alemão com a Maria Luísa e depois as informações do campeonato italiano com o Guilherme Ribeiro. Com sobe e desce no meio da tabela, a 23ª rodada da Bundesliga não trouxe mudanças no topo nem na parte de baixo da classificação. Na sexta-feira, Borussia Dortmund e Frankfurt deram início aos trabalhos. Uma partida que parecia simples, de fato confirmou o favoritismo dos donos da casa e acabou em 4-0 para os aurinegros. Como de praxe, o imparável cometa Haaland deixou sua marca no confronto, que também contou com tentos de Sancho, Piszczek e Rafael Guerreiro. Partindo para o sábado, Wolfsburg e Hertha Berlim garantiram os 3 pontos e subiram na tabela, ao passo que os adversários Hoffenheim e o lanterninha Paderborn se complicaram na competição. Enquanto o duelo entre Wolfsburg e Freiburg terminou empatado, o Bayer Leverkusen garantiu os 3 tentos ao visitar o Union Berlin. Ainda na parte de cima, o RB Leipzig fez os deveres de casa, derrotando a equipe do Werder Bremen e assumiu a liderança provisória, dormindo na primeira colocação e torcendo para um tropeço do Bayern de Munique. Enquanto os bávaros não entravam em campo, o Borussia Mönchengladbach goleou o Fortuna Düsseldorf por 4-1 e fechou os jogos de sábado. Abrindo o último dia da rodada, o Bayern de Munique visitou a equipe do Colônia e logo aos 3 minutos mostrou que a liderança permaneceria na Baviera. O grande e único Robert Lewandowski foi agraciado com um passe de Thomas Müller e marcou o primeiro dos 5 gols da partida, sendo o primeiro jogador a marcar 40 vezes na temporada. Além de Leva, Coman e Gnabry também marcaram e deram fim à alegria do Leipzig na vitória por 4-1. Fazer o que? Segue o líder. E encerrando os trabalhos, mais e Schalke deram fim aos confrontos com um 0-0 bem morno. Ao final dessa rodada, o G4 permanece do mesmo jeito. Bayern de Munique em primeiro, na cola o queridinho da Red Bull, em terceiro o Borussia Dortmund e para fechar o Mönchengladbach. A 24ª rodada do campeonato italiano teve bastante alternâncias e começou com o Lecce batendo na Spal por 2-1 e abrindo 3 pontos para a zona de rebaixamento. O Genoa venceu e o Bolonha por 3-0. A equipe parou os Rossoblu que vinham embalados, pois também a equipe visitante ficou com 1 a menos durante menos de 60 minutos, e aí não deu para a equipe encostar na zona de Europa League. O Genoa respira pelo menos. Falando em competição internacional, o G4 da Série A Team está praticamente fechado, ainda mais depois da virada da Atalanta sobre a Roma, de virada por 2-1. No domingo, o Udinese e Verona cumpriram o que prometiam e fizeram 0-0 feio em Udine. Pelas 11 horas, a Juventus fez o papel de casa e ganhou só de 2-0 do Brescia. Gervinho voltou a ser titular e o Parma, com o gol dele, bateu o Sassuolo. Com menos de 40 minutos, a Fiorentina já tinha feito 3-0 na Sampdoria. Mu e Badelli conseguiram levar cartão amarelo, o segundo e o vermelho em menos de 20 minutos, e o jogo ficou ainda mais franco com 1 a menos para cada lado. Bom para a Viola, e com Vlahovic e Chiesa novamente fizeram 5-1, Gabiadinho diminuiu. O Cagliari chegou ao 9º jogo consecutivo sem vencer, e o treinador Maran deve ser demitido nas próximas horas. Dessa vez, a equipe perdeu para o Napoli com gol de Mertens, e ainda viu os partenopeiros os passarem na tabela. Para finalizar o domingo, o grande jogo da rodada, Lazio e Inter fizeram o grande jogo. Os biancazzurros venceram por 2-1 e inverteram as posições. O destaque negativo ficou para os goleiros. Stracocha rebateu o chute de Candreva na frente do inglês Young, que só botou para dentro, e abriu o placar, o primeiro gol do lateral da equipe nerazzurri. Na segunda etapa foi a vez de Padelli falhar e De Vrij ser obrigado a fazer pênalti Immobile, que empatou a partida. Milinkovic-Savic, o grande nome na partida, virou o placar após bate-rebate na área e outra falha de Padelli. Para finalizar, temos o gol de Rebic, isso, mais uma vez, Rebic fez um e o Milan bateu o Torino. E agora temos 3 equipes com 35 pontos, dividindo a 6ª posição, a última que leva para a Europa League. E vamos de tabela do campeonato italiano agora. A Juventus é líder com 57, isso mesmo, voltou à liderança. Só que agora tem uma nova segunda colocada, a Lazio com 56. A terceira agora é a Inter com 54.
diferença de apenas 3 pontos entre os líderes. E a quarta é a Atalanta, com salto com 45 pontos, 6 à frente da quinta colocada, Roma. O Genoa está lá na parte de baixo da tabela, com 22 pontos, mas pelo menos conseguiu um respiro para o vice-lanterna Brescia com 16 e o lanterna Spal com 15. Destaque também para a Sampdoria, que só está um ponto à frente da Genoa, e a disputa pela Europa League, já que entre o quinto e o 10º colocado a diferença é de apenas 9 pontos. Arrivederci, galera! Daí, muito obrigado a Maria Luísa, muito obrigado também ao Guilherme Ribeiro, dois campeonatos que nesta temporada estão bem equilibrados, sem sombra de dúvidas, são os melhores campeonatos dos últimos anos, né? O campeonato italiano tem a Lazio que está disputando o título, a Inter, a Juventus, e olha, eu não sei não, hein? Se bobearem, o Scudetto vai voltar para a capital, para Roma, porque a Lazio tem um time bem ajeitadinho. E já na Bundesliga, o Dortmund, que né, sempre chega, mas não chega. O Leipzig e o Bayern aí brigando. Acho que eu colocaria até o Gladbach aí nessa disputa aí, mas é bom a gente ter essa volta, essa disputa. Mesmo que no campeonato italiano de Juventus e no campeonato alemão de Bayern, ao final das contas, mas é interessante da gente ver que o nível de disputa está melhorando e quem sabe aí logo essa hegemonia acabe no futebol europeu e a gente possa ter até mais graça, né? Tá sendo prazeroso acompanhar a Bundesliga, tá sendo mais prazeroso acompanhar o campeonato italiano por conta dessa disputa, então fica bem mais emocionante, não é mesmo? Então vamos agora com Fernando Moraes com as informações do campeonato inglês e vamos também com a Lauren Berger, que vai trazer as informações do Campeonato Espanhol. Meus amigos do Futebol na Veia, está chegando o fim da 26ª rodada da Premier League. Sem novidades, o Liverpool venceu mais uma, chega a 26 jogos invictos na competição, um aproveitamento de 97,4%. Logo atrás, muito distante, está o Manchester City, que recebeu punição por desrespeitar o fair play financeiro e foi excluído das 2 próximas Champions League. O time treinado por Pep Guardiola ainda não entrou em campo nesta rodada e vai enfrentar o West Ham na próxima quarta-feira, dia 19/2. Destaques da rodada: o Burnley venceu por 2-1 o Southampton fora de casa. Também jogando fora de casa, os Spurs venceram por 3-2 o Aston Villa. Também tivemos nessa rodada uma goleada do Arsenal, aplicando um sonoro 4-0 sobre o Newcastle, com direito a gol de Mesut Ozil, que não balançava as redes há 10 meses. Por fim, jogando ontem, o Manchester United venceu por 2-0 o Chelsea, em um clássico polêmico, onde o VAR anulou 2 gols dos Blues e não viu uma agressão de Maguire em um dos gols do Manchester United. Então na semana que vem a gente vai conferir tudo o que aconteceu na 27ª rodada aqui mesmo no Boletim do Futebol na Veia. Valeu galera, um abraço! A 24ª rodada do Campeonato Espanhol aconteceu no último final de semana e tivemos confrontos com poucos gols, mas com várias de reviravoltas e tropeços que fizeram algumas mudanças nos rumos da La Liga. Começando os confrontos, o Valência recebeu o Atlético de Madrid. Cada time anotou 2 gols e ficaram no empate, somando 1 ponto cada. Na sequência, o Mallorca, que foge da zona de rebaixamento, venceu o Alavés por 1-0. Já o Barcelona entrou em campo contra o Getafe. Griezmann e Sérgio Roberto marcaram. Ángel Rodrigues diminuiu a diferença. Com isso, o Barça venceu por 2-1. Quem também ficou pelo mesmo placar foi o Villarreal, que levou melhor sobre o Levante, diante de seus torcedores. E falando em 2-1, foi o mesmo resultado que o Granada e o Real Valladolid tiveram. O Granada, que jogou em casa, saiu perdendo, mas conseguiu virar e acabou levando a vitória. O Sevilha e o Espanhol entraram em campo no último domingo. Jogando em casa, o Sevilha até saiu na frente, mas o Espanhol marcou 2 gols, um em cada tempo. Na etapa complementar, os catalães tiveram um jogador expulso ainda. Assim, susto dos anfitriões deixou tudo igual. O placar ficou no 2-2. Enquanto isso, o Leganés recebeu o Betis. Os times acabaram ficando no 0. A partida entre Eibar e Real Sociedad acabou sendo adiada após um incêndio em um aterro próximo à casa do Betis. A Real Federação Espanhola de Futebol ainda não divulgou novas datas.
O Osasuna venceu fora de casa. Diante do Athletic Bilbao, anotou um gol e levou a melhor. Por fim, o Real Madrid sofreu na partida contra o Celta. Jogando no Santiago Bernabéu, os visitantes abriram o placar no primeiro tempo. Kroos e Sérgio Ramos conseguiram reverter o resultado, mas já no apagar das luzes, Santimina deixou tudo igual. Assim, as equipes ficaram do 2-2. Com os resultados, o Real Madrid ainda segue na liderança somando 53 pontos. O Barcelona segue logo abaixo com outros 52. Em terceiro está o Getafe, com outros 42 pontos. Fechando o G4 aparece o Atlético de Madrid, que conta com 40 pontos. Na zona de rebaixamento, Mallorca, Leganés e Espanyol ainda buscam escapar da segunda divisão. O Barcelona, que ganhou permissão da federação para contratar fora da janela de transferências, tem um novo rival nos negócios com o Lautaro Martinez. Se trata do Real Madrid, que chega com tudo. Os merengues podem desembolsar mais de 500 milhões de reais para contar com o argentino que atua pela Inter de Milão. E falando na Federação Espanhola, Iker Casillas, ex-jogador e goleiro da seleção espanhola, anunciou oficialmente a sua candidatura à presidência da entidade. Em pesquisa realizada pelo jornal Marca, o jogador teve 94% de aprovação e de votos a seu favor. Ainda não há data definida para a votação. Essas são as informações do Campeonato Espanhol. Eu sou Lauren Berger para o Europa na Veia. Perfeito, muito obrigado ao Fernando Morales, que trouxe aí as informações da Premier League. Teve clássico na Premier League, teve Manchester United e Chelsea. Tudo bem que, olha, vou ser polêmica aqui, o clássico já foi maior, né? Já teve final de Champions, já teve disputa aí por título de Premier League, já foi maior, mas as equipes estão aos poucos se ajeitando e vão logo vão fazer com que o clássico seja ainda maior. Tem essa questão do Manchester City, nessa edição de liga, esquece, ele vai continuar. Na próxima também tenho certeza, porque até ele colocar no caso, até, sabe, é melhor eles garantirem que a próxima edição de Champions continue para o City, mas aí depois já é um outro caso, é um assunto que a gente vai acompanhar nos próximos dias. No Campeonato Espanhol, sem novidades, Real Madrid e Barcelona aí sempre disputando o título, e às vezes o Atlético de Madrid dando aquela beliscada, mas é interessante ver o equilíbrio ali na briga pelo lugar na Champions e na Liga Europa, né? Tá bem disputada, muitas equipes ali estão disputando. Eu acompanhei Getafe e Barcelona, cara, como o Getafe tem um time muito bom, bem ajeitado, joga ali no 4-4-2, deu trabalho pro Barcelona. Eu chego até a dizer que em grande parte do jogo foi melhor do que o próprio Barcelona, a equipe do Getafe. Então é uma equipe bem interessante aí, mostra o nível do Campeonato Espanhol, que está melhorando a sua jogabilidade. É que ainda do outro lado tem Messi, tem Griezmann, no Real Madrid tem Hazard, então apesar disso ainda a qualidade técnica individual desequilibra, mas é interessante ver que na La Liga também temos alguns times bem interessantes. Fechado? Então agora vamos para o Campeonato Português com o Lucas. A 21ª rodada da Liga NOS de Portugal teve início na última sexta-feira com apenas um jogo, onde o Gil Vicente venceu a Vitória de Setúbal fora de casa por 2-1. No sábado, Santa Clara venceu seu quarto jogo seguido, dessa vez por 1-0 contra o Tondela. Com esse resultado, a equipe ganha 3 posições no campeonato e chega à 7ª colocação. Tivemos também o Portimonense encerrando a sequência de derrotas, mas foi apenas com um empate por 1-1 contra o Moreirense. O empate serviu para deixar o time a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. No jogo mais esperado da rodada, pela campanha incrível que o Benfica vem fazendo e pela bela fase em que o Braga vem passando, acabou com derrota para os atuais líderes. O Braga venceu por 1-0 fora de casa. Agora a briga pelo título pegou fogo de vez. A diferença entre Benfica e Porto é de apenas 1 ponto. Para fechar o sábado, ainda tivemos mais um empate entre Rio Ave e Sporting por 1-1. O empate resultou na perda da 3ª colocação do Sporting para o Braga. No domingo, 4 jogos fecharam a rodada. O Marítimo goleou o Paços de Ferreira por 3-0, deixando a disputa pela fuga do Z2 bem acirrada. Para vocês terem uma noção, o último lugar, Desportivo Aves, que empatou por 1-1 com o Famaricão, está a 3 pontos do Paços de Ferreira, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento.
Além disso, o Belenenses venceu Boa Vista fora de casa por 2-1 e respirou no campeonato. E para fechar, o Porto venceu Vitória de Guimarães para empolgar de vez a sua torcida na briga pelo título. O campeonato português neste segundo turno vai ficando muito bom para quem gosta de emoção. Temos briga pelo título entre os maiores rivais de Portugal, temos briga para se manter na primeira divisão também. As próximas rodadas prometem muito. Meu nome é Lucas Maia e essas foram as informações da Liga NOS de Portugal para o futebol na veia. Muito obrigado ao Lucas Maia, que agora também, todas as ligas estão de parabéns, hein? Também a Liga Portuguesa. Agora o Benfica, que só tinha perdido para o Porto na temporada do Campeonato Português, também agora perdeu outra partida e deu um equilíbrio gigantesco aí nesta reta final de Campeonato Português. Bom, a Emanuele Cardoso, que fazia os boletins do Campeonato Francês, não irá mais estar conosco no Campeonato Francês, porque ela é editora deste programa. Então, por enquanto não achamos alguém para ocupar a vaga no boletim do francês, eu vou trazer aqui os resultados. Na sexta-feira, o Mônaco venceu o Montpellier por 1-0, Amiens 4 e PSG 4. Olha o Amiens, o ex-time de Paulo Henrique Ganso, só de pensar que o Ganso não conseguiu jogar nesse time, mas 4-4 com o PSG. Nimes venceu o Angers por 1-0, Nantes 0 e Metz 0, Bordeaux e Dijon 2-2, Toulouse perdeu em casa para o Nice por 2-0, Lyon e Strasbourg 1-1, Reims venceu o Rennes por 1-0, Stade Brestois venceu o Saint-Étienne por 3-2 e o Lille em casa deixou escapar a vitória, perdeu para o Olympique de Marselha por 2-1. Passando a classificação rapidamente, PSG é o líder isolado com 62 pontos, com 10 pontos a menos está o Olympique de Marselha com 52. Acho que essas equipes já garantiram ali seus postos como primeiro e segundo colocados, porque o Rennes está em terceiro com 41. Então 11 pontos de vantagem aí para o Olympique. Completando aí, Lille 40, Mônaco, Montpellier, Strasbourg, Nice, Reims, Bordeaux, Lyon, em 11º apenas o Lyon, Nantes, Brestois, Angers, Metz, Saint-Étienne, Nimes e na zona de rebaixamento Dijon com 26 pontos, Amiens com 21 e o Lanterninha, acho que dificilmente vai escapar dessa, o Toulouse com 13 pontos. Fechado? Antes de eu encerrar, futebolnaveia.com.br, vai lá, acesse o nosso site, tem todas as séries do Brasileirão, Copa do Brasil, Brasileirão Feminino, uma gama de estaduais, temos os campeonatos mais variados do mundo, tem campeonato, além dos tradicionais, tem campeonato japonês, chinês, mexicano, MLS, tem de tudo lá no Futebol na Veia, então acesse futebolnaveia.com.br. Eu sou Alexandre Vieira e me despeço, até a próxima, fui!